eu vejo como grande problema do Lula, e é um problema que ele vai ter que vai ter que encarar. Um dos grandes problemas é o seguinte: ele está certo em radicalizar alguns pontos de vista, como essa cobrança em relação à queda de juros do Banco Central, bater de frente. Ele está certo em colocar em pauta, por exemplo, a questão do mundo abandonar o padrão dólar para negociação, de defender a negociação nas moedas locais. Eu acho que isso tem que ser discutido, sim. Agora, eu acho que ele tem que ter um pouco mais de equilíbrio na hora de falar de Venezuela, por exemplo. Eu acho que ele não precisava referendar a democracia relativa da Venezuela. Eu acho que ele tem, eu acho que ele tem todo, eu acho que ele tem todo, ele tem toda ele está absolutamente certo em criticar qualquer tentativa de golpe num país soberano como é a Venezuela. Isso aí não é papel de esse tipo de torniquete que os americanos tentaram fazer ao longo dos últimos anos, que o governo Trump tentou fazer para a Venezuela nos últimos anos, e Biden não mexeu em nada por enquanto. Essa forçação de barra, de criar um Guaidó da vida, de não reconhecer o presidente Maduro. Eu acho isso tudo ele está certo em criticar. Agora, dizer que a Venezuela é um país... Opa! João caiu do cavalo. Quase. André, fala para todo mundo quem é o Juan Guaidó, né? Só para situar. Pois é. Aquele presidente, o presidente imaginário da Venezuela, né? O presidente exilado, né? Como a gente aqui reconheceu esse presidente, o Guaidó como presidente. Isso foi uma patuscada global, né? Não dá para reconhecer Seria ele a ficar no lugar de Maduro numa ausência completa de eleição, mas não, se fosse em qualquer instância declarado vago o posto do presidente da Venezuela, é uma coisa que não aconteceu, mas houve apoio, inclusive, do governo americano, como bem mencionou o André, do governo brasileiro também a essa figura lendária e imaginária desse daí a fazer essas críticas, eu acho absolutamente pertinentes. Daí em diante, você dizer que a Venezuela é uma democracia e democracia relativa, porque tem eleições livres, aí o buraco é mais embaixo. Não pode ser tão simplista numa questão como essa. Já devia ter aprendido essa, né? Cá entre nós, né? Já devia ter aprendido essa. Eu entendo que você tenha que... Eu entendo que você tem que se posicionar no campo da esquerda, isso é uma cobrança também do partido, de muita gente da esquerda cobra isso, cobra um posicionamento dele. Eu acho que ele pode ter um pouco mais de cuidado. Eu não estou dizendo que ele não tem... De alguma forma, ele tem que se pronunciar, mas tem que ter um pouquinho mais de cuidado nessa análise. Dizer que porque há eleições na Venezuela, o país é democrático, menos, né? Há eleições na Rússia. Alguém fala que a Rússia é um país democrático? Vamos com calma. Na China também há eleições. Não é um país, digamos que não é a democracia do modelo liberal ocidental. Isso com certeza não é. Outra coisa que eu acho também que é preocupante, e ele tem que começar a pensar nisso. O Lula foi muito hábil na hora de montar a base para poder ganhar a eleição, de atrair partidos do centro, mais à direita, de atrair políticos para poder ganhar a eleição contra o Bolsonaro. Eu acho que tinha muita gente do campo da direita que, inclusive, queria enxotar o Bolsonaro, porque sabia que o Bolsonaro, mais 4 anos de governo aqui, era terra arrasada de vez. Mas uma coisa é você ter apoio numa eleição, outra coisa é você ter apoio para governar. Ele não pode cair na tentação do fisiologismo.